2h38. Do Rio de Janeiro nós vamos a Londres. Estava observando Ulisses Neto, olhando as imagens. Saudade do sol aqui do Brasil, Ulisses. Boa tarde. Denise, olha só, não vou dizer que eu tô com mais saudade, porque eu acabei de voltar de férias, né? Tava lá no Sudeste Asiático, tava muito quente, mas aqui tá desesperador. Até brinquei com o Edgar mais cedo no Morning Show, que o dia hoje, a quinta-feira, foi típica de filme de terror, viu? E continua assim, com muita neblina, garoa, a temperatura baixa. Eu não sei quando que vai acabar o inverno. Disseram que já começou a primavera, Denise, mas não é o caso até o momento. E, Ulisses, como é que está o clima internacional em relação à situação da Síria? Ontem Trump esquentou todas as discussões, pressionou o mercado financeiro, fez ameaças pelo Twitter e hoje parece que ele está assumindo uma posição mais branda, mas há uma repercussão também na Europa, não é? Sem dúvida, Denise. Aqui o dia foi na Europa de discussões em relação como as principais potências militares do continente vão reagir a essa acusação de que a Síria, por meio de seu governo, da ditadura de Bashar al-Assad, utilizou de armas químicas contra sua própria população. É preciso esclarecer que não existe uma comprovação oficial nesse momento sobre a utilização ou não por parte do Bashar al-Assad dessas armas químicas. Existem fortes indícios. E aí, agora há pouco, o presidente da França, o Emmanuel Macron, melhor dizendo, ele acabou de fazer um pronunciamento dizendo que o governo dele conseguiu comprovar a utilização dessas armas químicas, mas não apresentou as provas. E aí eu estou colocando tudo isso porque aqui no Parlamento Britânico, por exemplo, a primeira-ministra Theresa May tenta convencer o gabinete dela de que a Grã-Bretanha também precisa participar dessa intervenção e vários ministros ainda não estão convencidos de que essas armas químicas foram utilizadas. O que se discute por aqui, e essa é a posição da Rússia nesse instante, o que o presidente Vladimir Putin diz, por exemplo, é que, na verdade, os rebeldes fizeram uma simulação lá naquela região que fica bem perto da capital, Damasco, para que houvesse, de fato, essa intervenção internacional, já que os rebeldes estão sendo massacrados pelo governo sírio e principalmente pelas tropas russas, né? Pela intervenção militar russa. Enfim, o que acontece é que a ONU, a OMS, várias organizações internacionais afirmam que existem indícios muito fortes dessa utilização de armas químicas. A Alemanha afirmou que, embora exista essa indicação, né, ela não vai fazer nenhuma intervenção militar na região. O Reino Unido busca um consenso político para poder participar desse bombardeio. A França, por meio do presidente Emmanuel Macron, já disse que vai fazer uma intervenção militar lá, só não sabe quando e qual é o tamanho. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como você disse, Denise, ontem mandou a Rússia se preparar, disse que já estava com seus foguetes muito bonitos e inteligentes prontos para serem lançados ali. Hoje recuou, falou que disse que vou lançar, mas não disse quando. Então ainda existe essa incerteza. Parece que é um jogo retórico muito forte de dissuasão entre as duas principais potências nucleares envolvidas nessa questão, entre a Rússia e os Estados Unidos. Estão medindo forças lá no território sírio, Denise. E tem um problema também, né, Ulisses, de Trump estar preocupado em desviar o foco das atenções das investigações das quais ele é alvo, né? Inclusive, o advogado dele teve escritório todo vasculhado pela polícia numa denúncia que correu em paralelo daquelas investigações todas que nós sabemos, ainda aquele caso com a atriz pornô. Então há muita preocupação na situação dele pessoal, se ele pode chegar a um processo de impeachment ou não, não é? E sem falar na questão comercial também, né, Denise, que você vem debatendo há vários dias no Jornal da Manhã, aqui no Jornal Jovem Pan também, como os Estados Unidos estariam iniciando ou não uma guerra comercial com a China. Então, de fato, existe uma tentativa de mudar o assunto, né, e também de se afastar do presidente Donald Trump, se afastar da imagem do presidente Vladimir Putin. Então, a gente não sabe exatamente qual é a realidade, né, o que está acontecendo nessa guerra declaratória que tem ocorrido, a diplomacia do Twitter lá dos Estados Unidos. O fato é que o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, né, ele chegou a fazer uma manifestação bastante importante ontem, o secretário português, dizendo que, de fato, a tensão está muito elevada e que os integrantes do Conselho de Segurança, os integrantes permanentes, precisam encontrar um caminho comum para acalmar os ânimos, né? Porque não dá para a Rússia dizer
para os Estados Unidos, eles falam que vão lançar foguetes na Síria e a Rússia diz que vai derrubar esses foguetes. Então, é uma questão bem complexa que ameaça transformar a guerra da Síria, que já caminhava aparentemente para uma conclusão, para se transformar num conflito global entre as principais potências nucleares do mundo, né? Então é algo que realmente não convém para o cenário político internacional nesse momento, Denise. E Ulisses, só mais um detalhe, que ainda tem aquela situação diplomática mal resolvida entre a Grã-Bretanha e a própria Rússia por causa do espião que foi envenenado. Teve aquela expulsão dos diplomatas dos dois países. Isso pode pesar de algum modo em relação à posição da Europa quanto ao que fazer em relação à China? Desculpa, a Síria? Sem dúvida, Denise, porque inclusive hoje foi confirmado oficialmente pelos especialistas em armas químicas aqui do Reino Unido que o material utilizado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha dele, ele é um material que só é produzido lá na Rússia, pelo entendimento da comunidade internacional. Então, o ânimo entre os dois países anda muito acirrado e isso também ajuda a primeira-ministra a conseguir convencer o parlamento de que é preciso fazer uma intervenção na região. É uma questão bastante complexa mesmo e que só coloca mais lenha nessa fogueira. Obrigado, Ulisses. Uma boa tarde. Agora boa noite quase aí para você, né? Para mim aqui já faltam 15 minutos para as 7 da noite. Denise, como a gente está no horário de verão, escurece um pouquinho mais tarde, mas já é o comecinho de noite aqui no Reino Unido.